Fala, impressionadores! Na aula de hoje a gente vai falar sobre a biblioteca Time, que é uma das ferramentas mais usadas dentro do Python para trabalhar com controle de tempo dentro do seu código, mas também com horários e datas dentro do código. Beleza? A gente já tem outros vídeos aqui no canal falando da biblioteca Datetime e de como trabalhar com fuso horário e horário de verão. Eu vou deixar o link desses dois vídeos também na descrição aqui para vocês, mas nesse vídeo eu quero falar de uma forma completa os principais, digamos assim, funções que você tem dentro da biblioteca Time, os principais usos e como que você pode aplicar isso de forma prática e simples dentro dos seus códigos. Vamos lá! Bom, galera, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e além dos vídeos que vão estar aqui na descrição, eu vou deixar alguns materiais disponíveis para vocês. Então eu recomendo que você agora, nesse momento do vídeo, pegue os materiais e depois você volta aqui e continua assistindo. Então, primeiro de tudo, vai ter um arquivo do gabarito da aula de hoje, que vai ser basicamente um resumo das principais funções da biblioteca Time para você. Então, pega ele na descrição aqui que eu acho que ele vai te ajudar. E segundo, vai ter um mini curso gratuito de Python também, de automações com Python aqui na descrição, que eu acho que ele vai te ajudar. A gente vai fazer um projeto completo de automação dentro desse mini curso. É só você pegar e acessar. Bom, vamos lá. Agora como que a gente vai começar nessa aula? Basicamente, a gente vai falar sobre 5 coisas na aula de hoje. O que é e para que serve a biblioteca Time? Como que a gente usa a biblioteca Time para medir o tempo de um programa, quanto tempo esse código está demorando para rodar? Como que a gente faz para pegar a data e hora atual do local onde você está, então, ou seja, do seu fuso horário, do local do seu computador e assim vai? Como você faz para traduzir datas para texto e datas a partir de texto, né? Então, como que eu faço para fazer tanto de data para texto, de texto para data? E como que você faz para colocar o seu código para esperar para alguma coisa acontecer? A gente vai ver a aplicação de cada uma dessas coisas. Então, vamos lá. Para você usar a biblioteca Time, ela já vem instalada no Python, então você não precisa instalar nada, você só precisa importar ela. Então você vai chegar no início, vai fazer um import time para você importar a biblioteca Time. A partir daí, você pode usar a biblioteca Time para um monte de coisa. Então olha lá, time, ponto e todas as funções que ela tem. Você não precisa saber todas as funções, eu vou falar das principais aqui para vocês. E o primeiro uso dela é justamente a gente entender o que é e para que serve. Então, o que é, eu já basicamente expliquei, é uma biblioteca para você trabalhar com datas e horas, mas ela permite você fazer justamente o controle do fluxo do seu código, ou seja, eu quero que o código espere 3 segundos para executar isso, agora eu quero que ele espere mais 1 segundo para executar aquilo. Ele permite você acompanhar quanto tempo está demorando alguma coisa para rodar dentro do seu código, você vai ver como que isso acontece aqui na prática. E além disso, ele permite você fazer manipulações mais simples de horas e datas, tá? Por que mais simples? Porque se você for fazer manipulações mais complexas de horas e datas, provavelmente você vai acabar indo para a biblioteca Datetime também, que também já está instalada no Python, já vem instalada e tal, mas elas se complementam dessa forma. Então vamos lá. Bom, como que a gente usa o time então para medir o tempo de um programa? É o nosso tópico 2 aqui agora. Bom, para a gente usar o time para medir o tempo de um programa, a gente vai usar muito a função mais básica da biblioteca Time, que é a função time. É o seguinte, se você chegar aqui e der um print em time.time, você vai ver que ele vai te dar como resposta aqui essa quantidade, esse número esquisito, que basicamente é o quê? Isso aqui é a quantidade de segundos que passaram desde uma data, que a gente chama de epoch, que é uma data referência, como se fosse o marco zero de um programa. Todo linguagem de programação, todo programa que trabalha com data, ele tem que escolher uma data inicial para ele começar a contar o tempo a partir daquela data. E para o caso do Python, então, por exemplo, isso vai acontecer no Python, vai acontecer em outras linguagens de programação, vai acontecer no Excel, vai acontecer no Windows, e assim vai. No caso do Python, a gente está falando que essa data é 1º de janeiro de 1970, de 1970 às 0 horas. 000, beleza? Essa aqui é a data referência epoch. Ah, significa que não tem nenhuma data antes disso? Não, tem datas antes disso, só que o número que vai aparecer aqui, ele não vai ser um número positivo, ele provavelmente vai ser um número negativo, tá? Então, essa aqui é a data em que esse número aqui seria 0. E o que esse número representa? Quantos segundos passaram a partir dessa data daqui, beleza? Nossa, Lira, mas para que eu quero saber? E por que tem vírgula aqui? Porque ele registra isso em nanosegundos. Então, se você quiser, você pode pegar até nanosegundos aqui. Mas, por que eu quero saber isso? Você não precisa saber necessariamente isso daqui. Só precisa saber que isso aqui representam segundos que passaram desde uma data inicial. Então, o que significa? Significa que eu consigo fazer coisas como isso daqui. Eu posso chegar e falar assim, ó, o tempo inicial, o momento inicial do meu programa vai ser o time.time. Aqui, eu coloco o meu código inteiro. E depois de o meu código inteiro rodar, eu vou pegar o tempo final do meu programa, que vai ser de novo time.time. Só que qual é a grande diferença entre esse e esse time.time? Como o código time.time ele registra para você quantos segundos já passaram desde a data epoch,
Se isso daqui demorar 10 segundos para rodar, vai ter 10 segundos de diferença entre essa data aqui e essa data daqui. Então o seu código vai ter demorado 10 segundos para rodar. Então é assim que você, uma das formas mais simples que você tem de registrar, de medir o tempo que o seu programa demorou para rodar. Você pega o tempo inicial, bota o seu programa, pega o tempo final e depois você vem aqui e calcula a duração do seu programa, que foi o tempo final menos o tempo inicial. E aí você pode chegar aqui e printar, por exemplo, duração e a variável duração, para ele exibir isso para você, beleza? E aí aqui no seu código você pode colocar o que você quiser. Se você colocar um comando muito simples, você vai ver que não vai ter diferença basicamente nenhuma entre tempo final e tempo inicial, porque o código vai executar muito instantaneamente. Mas eu posso forçar a barra aqui, eu posso fazer, por exemplo, um for i in range, e colocar aqui no range 100 milhões, tá vendo? Eu coloquei 100 milhões aqui e ele vai só fazer um pass, não vai fazer nada. Mas é só para ele fazer um loop muito grande para você ver isso aqui demorando e executando. Se eu rodar o código agora, você vai ver que esse loop de 100 milhões aqui demorou 1,71 segundos para rodar. Tá vendo? No meu computador, nas minhas configurações, assim vai. No seu computador pode ser diferente. Mas o que importa é, com isso você consegue registrar o tempo que um programa demorou para rodar. Beleza? Vamos agora para a próxima funcionalidade, que é a gente começar a trabalhar com datas e horas. Então, como que você faz para pegar a data e hora atual usando a biblioteca Time? Você imagina que a gente meio que já está fazendo isso, porque time.time vai pegar quantos segundos passaram dessa data aqui, então seria só você fazer essa conta, né? Disso daqui, mais tantos segundos, então vai dar a data e hora de hoje. Mas é óbvio que a biblioteca Time vai te dar isso de uma forma mais simples. Então, o que você pode fazer? Dentro da biblioteca Time, eu vou pegar aqui, ó, hora atual. Você tem duas funções que vão te ajudar. Você vai ter a função time.gmTime, e aí vamos printar aqui essa hora atual para você visualizar. E olha lá, se eu rodar o código aqui agora, a função gmTime, ele vai me dizer, olha só, você tá gravando, eu estou gravando esse vídeo no dia 13 de junho de 2024, 10 horas da manhã e 18 minutos. Só que esse 10 horas da manhã e 18 minutos aqui não é o horário do meu computador. Se você olhar o horário aqui do meu computador, são 7 horas da manhã e 18 minutos. Por que então ele está marcando aqui 10 horas da manhã, Lira? Porque lembra, eu tô aqui no Brasil. O horário que ele usa para essa GM Time aqui é o horário que a gente chama de padrão UTC, que é o horário do 0 horas internacional lá de Greenwich, né? Aquele fuso horário 0, digamos assim. E o Brasil, ele tem fuso horário -3. Então, vai ter 3 horas de diferença entre o que eu estou gravando e o horário do GM Time. Se você quiser pegar o horário local onde você está nesse momento, você vai usar a função local time, tá? A função local time, ela vai te dar a mesma coisa. Você está vendo que ele tá, a gente já vai falar sobre essa estrutura que ele está construindo aqui pra gente, tá? De struct time, não sei o quê. Mas, se você quiser pegar o horário local, ele vai te dar o local time desse formato aqui, tá vendo? 7 horas da manhã, 19 minutos e 12 segundos no momento que eu rodei isso daqui, tá? Se você reparar, o local time, ele vai te dar ainda algumas outras informações sobre a sua data. Então ele vai dizer, olha só, qual dia da semana é. Então, os dias da semana é 0, começando na segunda-feira. 1 vai ser a terça-feira. 2 vai ser a quarta-feira. 3 vai ser a quinta-feira. Então, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é uma quinta-feira. Beleza? Ele te diz qual dia do ano você tá. Então, pensa que o ano tem 365 dias. Eu estou gravando esse vídeo no dia 165. É como se fosse isso. E essa data aqui no final, ele diz se no meu horário atual, aqui onde eu tô, tá com horário de verão ativo ou não. Se aqui 0 não tá ativo, 1 se tivesse ativo. Beleza? É isso que ele quer dizer, o horário de verão. Mas repara o seguinte, a estrutura que vem nessa data daqui, ele vai pegar do meu computador, isso que é importante. Então se você pode estar em outro lugar, mas se o seu computador tiver com um horário de um lugar específico, ele vai pegar todas as informações do seu computador, da máquina onde ele está rodando esse comando aqui. Então toma cuidado com isso, porque, putz, às vezes você, sei lá, esse aqui é um caso muito específico, mas às vezes você vai estar em um outro lugar, mas você não atualizou a data do seu computador e o local time não vai dar o horário que está desse outro lugar onde você está. Ele vai dar do horário onde está na máquina do seu computador. Então ele pega essa informação do seu computador partindo do princípio que o relógio do seu computador está sincronizado com o horário que você quer. Beleza? É isso que ele está fazendo aqui no local time. Agora, por que ele vem nessa estrutura de struct time? Essa estrutura de struct time, ela permite você pegar cada uma dessas informações aqui de uma forma muito direta. Eu consigo agora chegar e pegar o dia como sendo a minha hora atual, ponto. E tá vendo que tem o nome de parâmetro aqui, ó, TM year, TM month, TM day, TM hour e assim vai. E, por exemplo, o meu dia vai ser o TM day, que é esse daqui, ó, ele vai me dar o 13. Aí eu posso pegar aqui, por exemplo, o mês, que vai ser hora atual, ponto, TM month. Eu posso pegar aqui o ano, que vai ser a hora atual, ponto, TM year. Exatamente o nome do parâmetro que você tá vendo aqui no struct time, tá vendo? E aí, com isso, o que a gente consegue fazer?
eu consigo, por exemplo, printar uma data que vai ser dia barra mês barra ano. Eu posso printar, posso tornar isso aqui um texto se eu quiser. Como? É só a gente pegar essas variáveis e colocá-las dentro do texto. Então, a partir do momento que você tem esses valores de maneira separada, você pode brincar com eles e combinar eles da maneira que você quiser. Então, eu vou chegar aqui, eu vou colocar um Fzinho para formatar essa string e vou colocar o dia, mês e o ano entre chaves para ele reconhecer que isso aqui são variáveis. E aí, olha que legal. Vou comentar aqui em cima o for, só para ele não ficar esperando um segundo para rodar a cada vez que isso aqui acontecer. Então, só para ele não ficar rodando, depois a gente tira o comentário, mas tá lá, ó, data 13/6/2024, tá? Como eu comentei isso daqui, você vai ver que a duração vai começar a dar 0 segundos, porque ele vai rodar isso e logo depois vai rodar isso. Mas só porque, pra gente poder fazer o nosso exemplo sem o código ficar pensando um tempo, tá bom? Então pronto, peguei a data e hora, e com isso daqui a gente trata, digamos assim, essa terceira funcionalidade aí do time. Agora vamos para a quarta. Como que a gente faz para traduzir datas para texto e traduzir datas a partir de textos? Bom, pegar uma data e transformar em texto, você meio que já aprendeu a fazer isso daqui. Você pode fazer isso de forma bem direta. Você pega essa data e você brinca ela e manipula ela nesse formato de texto aqui. Existem outras maneiras de fazer? Existem, mas essa daqui é uma das maneiras mais usadas. Agora, vamos aqui fazer a tradução de um texto para uma data. Então imagina que você tivesse um texto que fosse, por exemplo, a data é 15 de fevereiro de 1994, tá? Essa aqui é o texto. 15 de fevereiro de 1994. Então, vou até tirar essa data aqui. Esse aqui. E eu quero traduzir isso daqui para uma data nesse formato struct time que eu consigo trabalhar com ela da maneira que eu quiser. Como que a gente faz isso? Bom, para isso, eu vou chamar aqui de minha data, essa data, a gente vai usar o time.stripTime. O strip time, ele faz exatamente esse processo. Ele pega uma data que está aqui em texto e transforma ela para uma data formato Python. Você tem também aqui o strf time, o stringify time, né, digamos assim. Qual é a diferença? A diferença é que ele vai fazer o processo contrário. Ele vai fazer basicamente isso que a gente fez aqui. Ele vai pegar uma data e vai transformar ela num formato de texto que você vai passar aqui para ela. O strip time, ele vai pegar uma data que você vai passar aqui para ela, então um texto, e você vai passar depois desse texto o formato que você quer. E qual é o formato que você vai passar aqui? Bom, para você entender o formato que você vai passar aqui, basicamente o formato que você tem que passar é o formato da data que está aqui. O formato da data que está aqui é o formato dia barra mês barra ano. Mas como que você diz dia? Como que você diz mês? Como que você diz ano para essa função strip time? Aí você usa o Google para consultar. Então olha só, se eu chegar no Google e botar aqui, ó, time strip time, e entrar na própria documentação, na documentação do time, você pode entrar aqui, ó, function strip time, tá vendo? E aí aqui na função do strip time, ele te dá aqui, olha lá, ele tem um padrão default, então se você simplesmente passar, às vezes ele já vai funcionar, tá? Então se a sua data estiver nesse formato aqui, ele já vai funcionar automaticamente, mas dificilmente ele vai estar nesse formato já diretão a sua data, no nosso caso, por exemplo, não tá. Mas se você subir um pouquinho aqui na documentação antes do strip time, o que você está procurando é essa tabelinha daqui, ó, tá vendo? O objetivo dessa tabela é ela te dizer quais são os códigos que você tem que usar para representar dia do mês, mês do ano, nesse texto aqui, nesse formato. E aí se você olhar, olha só, o Dzinho minúsculo ele diz dias do mês, o Mzinho minúsculo diz mês como 2 dígitos, tá vendo? E o Y maiúsculo diz ano com 4 dígitos. Se você usasse Y minúsculo, seria ano com 2 dígitos. Então é isso que eu vou passar aqui. Percentual D, percentual M e o percentual Y. Beleza? E aí agora a gente pode chegar aqui, printar a minha data, e você vai ver que a gente vai ter conseguido, a partir de um texto, extrair uma data. Olha só, a partir do texto, a gente extraiu a data do 15 de fevereiro de 1994. Obviamente, como você extraiu isso daqui de um texto, ele fala, essa data ela não tem hora, não tem minuto, não tem segundo. Ele consegue calcular o dia do mês, qual é o dia do ano e tal. E se tem fuso horário ou não, quando ele bota -1, significa que ele não sabe se tem fuso horário ou não. Porque, afinal de contas, você está usando uma data aqui sem referência de onde é e tudo mais, e assim vai. Então ele não consegue saber se tem ou não, ele só bota -1 ali para dizer que ele não sabe. Tá? Então é só se você for tratar casos de fuso horário com isso. E aí, beleza. E a gente chega então agora na nossa última funcionalidade da biblioteca Time. Obviamente existem outras, mas essas aqui são as principais, é um bom resumo isso daqui. Que é colocar o nosso código para esperar. E qual é a grande utilidade de colocar o nosso código para esperar? Basicamente é o seguinte, quando você está construindo automações, ou então quando você está rodando alguma tarefa, consumindo dados de um sistema e assim vai,
Às vezes o sistema ele tem, por exemplo, sistemas de APIs, eles têm limite de requisição. Você não pode fazer tantas requisições por minuto. Ou ele não sustenta tantas requisições ao mesmo tempo. Então você precisa colocar para acontecer, eu tenho que fazer 10 requisições a cada 5 segundos. Ou então 10 requisições a cada 20 segundos. Ou 1000 requisições a cada 30 segundos. Se você bota o código simplesmente para fazer as coisas, ele vai executar na velocidade mais rápida do mundo, ou mais rápida possível, né? E pode ser que sobrecarregue aquilo. Ou então, quando você está fazendo uma automação, você precisa esperar o site carregar. Você precisa esperar aquela página abrir. Você precisa esperar alguns segundos para aquilo acontecer. E a biblioteca Time ela tem uma função muito simples para você esperar, que é o time.sleep. O que o time.sleep faz, ele essencialmente pausa o seu código durante essa quantidade de segundos. Então você pode botar 1.5, 0.1, enfim, 1, e assim vai. Quantos segundos você quer que ele espere? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 3 segundos e vou dizer aqui, vou botar aqui, print começou, e aí depois aqui eu vou colocar um print rodou após 3 segundos. E qual é a utilidade desse time.sleep? Recapitulando, nada mais é do que você conseguir controlar o fluxo do seu código para dizer, olha, aqui eu quero que você espere alguns segundos para executar o próximo comando. E a utilidade disso é para sistemas em que você não pode mandar muitas requisições ao mesmo tempo, em automações em que você precisa esperar alguma coisa acontecer, como por exemplo uma página da internet, que você está querendo consumir dados daquela página da internet, você tem que esperar a página carregar, você vai fazer um login no sistema, você tem que esperar o login passar, você tem que esperar aquilo carregar. Então o time.sleep é uma função muito, muito, muito útil mesmo. Olha só, começou, tá esperando 3 segundos e depois rodou após 3 segundos, tá vendo? Ele não vai impactar em nada no que vai ser executado, é só em qual tempo ele vai demorar para executar todas as coisas. Tá bom? Então, galera, isso aqui é um bom resumo da biblioteca Time. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem alguma outra biblioteca, alguma outra ferramenta do Python, é só vocês deixarem aqui nos comentários que eu estou sempre de olho. Grande abraço e até a próxima aula.